Olá, hoje é quinta-feira e já está no ar o programa Conecta, onde você acompanha os principais fatos da Assembleia Legislativa, o que foi destaque nessa semana. Eu sou Paulo César, jornalista da TVAL, e comigo hoje, Patrícia Schneider de Amorim. Patrícia, bem-vinda, obrigado pela companhia. Obrigada eu, olá PC, a todos que nos acompanham pela TVAL, com transmissão na região da Grande Florianópolis e de Blumenau e também pelo YouTube da Assembleia. E você acompanha ainda o programa Conecta pela Rádio Desk, nas regiões de Florianópolis, Joinville e Lages. Começamos a edição de hoje falando de um assunto muito sério e que tem sido registrado Brasil afora, Patrícia. Seria o assédio moral no trabalho, no ambiente de trabalho. É o tipo de ocorrência que tem sido muito comum e a Justiça de Trabalho tem dificuldades até mesmo de identificar em muitos casos. É um grande problema hoje na sociedade. E é o que parece, atinge mais pessoas do que a gente consegue imaginar. Um levantamento feito recentemente aponta que 76% das pessoas, dos servidores, tanto de instituições públicas quanto privadas, já reconheceram que sofreram algum tipo de assédio moral, sexual em algum momento da vida, né? Então esse assunto foi debatido ontem, numa ampla discussão aqui na Assembleia, foi promovido em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores da Assembleia Legislativa, foi presidido pela deputada Luciane Carminati e o objetivo é fomentar a discussão para a gente não relativizar qualquer tipo de agressão e de violência, né, PC? Às vezes, o assédio ele começa de uma forma muito sutil, ridicularizando o colega, afastando do conjunto, depois começa com outros tipos de sanção, até dificuldade para que ele possa, o controle de tempo, hora de entrada e saída, o tempo que o colega fica no banheiro. Então são muitos assuntos e que isso vai constrangendo a pessoa, ela vai perdendo produtividade e os dados apontam que além de problemas para dormir, problemas estomacais que essas pessoas que enfrentam esse tipo de assédio vão apresentando, em alguns casos mais graves pode chegar até uma depressão profunda. Pois é, e essa audiência pública trouxe exatamente esse tema para tentar ajudar, auxiliar as pessoas que são vítimas desse tipo de prática. Para se ter uma ideia, o Tribunal do Trabalho registrou somente no ano passado no Brasil 52 mil casos. E o grande desafio é como comprovar esse tipo de crime, porque muitas vezes as pessoas não têm testemunhas e isso ocorre de forma velada. Uma das orientações do Tribunal do Trabalho é que as pessoas façam anotações com os dados, horário, datas que isso ocorre, as formas de pressões psicológicas, para que isso possa se tornar também fundamento em uma causa judicial. Esse, então, foi um dos assuntos, mas nós temos mais assunto hoje aqui no Conecta, Patrícia. E o próximo tema, a gente vem falar aí da Comissão de Direitos Humanos, que aprovou um projeto de lei relacionado à situação de contratação ou indicação de nomes para cargos comissionados. Exatamente. Essa proposta que está tramitando na Casa, segue em tramitação ainda antes de ser apreciada pelos parlamentares em plenário, ela veda qualquer tipo de nomeação, PC, para cargo em comissão ou gratificação de pessoas que tenham sido condenadas em todas as instâncias por terem cometido crimes contra crianças, adolescentes, idosos, em todas as suas formas, né? Qual que é o objetivo dos parlamentares ao discutirem essa medida? Além de todas as sanções que são impostas para quem comete crime, como reclusão e todo tipo de sanção, né? De ter ou uma prisão ou responder por um processo judicial. Além disso, o serviço público ele tem que dar sua contribuição. Então, uma pessoa, né, grosso modo, que cometeu um crime contra o menor ou contra o idoso, ele não deve, em tese, assumir um cargo em comissão, que é um cargo de livre nomeação, mas é um cargo de confiança. Então, essa proposta segue tramitando, ela teve algumas emendas, alguns ajustes, ela está sendo bastante discutida, os deputados estão trabalhando bastante em cima dessa ideia. Ela deve voltar agora para a Comissão de Constituição e Justiça, porque ela sofreu uma emenda, e vir ao plenário para ampliar ainda mais essa discussão. Lembrando que no caso de aprovação em plenário e também sanção, essa nova regra valeria apenas para casos transitados em julgados e que não existe mais recurso nenhum. E aí a pessoa estaria inapta para assumir qualquer cargo de comissão em secretarias de Estado, em fundações, autarquias vinculadas ao Estado de Santa Catarina. E nós temos uma entrevista ali, vamos acompanhar? Quando pessoas que sofreram sanções judiciais em até 8 anos tenham efetivamente esse questionamento, não é?
porta entreaberta que ainda há na legislação catarinense devidamente regulamentada. Já estamos com o nosso colega Rony Ramos, que hoje traz os destaques das redes sociais, das mídias sociais da Assembleia Legislativa. Rony, bem-vindo, obrigado pela participação. Oi, PC, oi, Pati, você que nos acompanha. Hoje o nosso deputado na rede é com o deputado Coronel Mocelin. Aqui os deputados, eles, além de trazer anseios das regiões, problemas, demandas, também há uma união com outros órgãos aqui de Santa Catarina. O deputado Coronel Mocelin, ele é militar do Corpo de Bombeiros e ele traz um post aí parabenizando o Batalhão de Aviação da Polícia Militar de Santa Catarina pelo 36º aniversário. Ele destaca aí todos os serviços prestados por essa instituição. Ele tem um carrossel de fotos desse evento que a gente convida você a acompanhar mais também do trabalho do Coronel Mocelin lá no @deputado Coronel Mocelin no Instagram, e você pode saber mais. O nosso destaque das redes sociais de hoje, ele traz um tema aí que pode facilitar a recarga de botijões de gás aqui em Santa Catarina. É um projeto do deputado Rudinei Floriano, ele é suplente de deputado do Republicanos, ele já atuou aqui na Assembleia, e esse projeto aí que avançou aqui na casa, ele prevê que um botijão de gás que é de uma determinada marca, ele possa receber o gás, possa ser reabastecido em outra companhia, né? A gente sabe aí que tem companhias que operam essa questão do gás, então isso pode facilitar aí a recarga para os cidadãos, e também facilitando a recarga, a gente facilita o preço, já que deixa de ter aí que meio que um cartel também nesse setor, né? O deputado Rudinei está um pouco preocupado com isso. A gente sabe que gás é um bem essencial, especialmente para a população aí com vulnerabilidade de renda, né? Que a gente já tem vários programas, então é uma matéria que pode ganhar corpo aqui na LESC e beneficiar o catarinense. Eu não tenho dúvida que esse projeto de lei, por parte do deputado Rudinei Floriano, deputado Floriano, Isso. que passou aqui pela Assembleia Legislativa, tem grande conhecimento, porque ele ou estava diretor do Inmetro de Santa Catarina. Possivelmente percebeu, observância aí de campo, então a necessidade de se implementar aí algo que dê mais possibilidades para o cidadão. É o tipo de projeto de lei que contribui muito com a sociedade. Claro, e uma das regras justamente é que esse botijão de gás, independente da marca, ele siga as regras do Inmetro e dentro do prazo de validade, para evitar também qualquer problema de segurança. Era isso? Hoje é isso. Onde é que as pessoas podem acompanhar todas essas informações? É lá no @AssembleiaSC, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Também estamos com um canal no WhatsApp e no YouTube, acompanhando tudo que acontece aqui na LESC. Inclusive o Conecta ao vivo. É isso aí. Vamos mudar de assunto? Vamos te convidar para acompanhar o próximo assunto, Rony? Patrícia, a gente fala muito das crianças estarem preparadas para o futuro. Discute-se muito o ensino. Rony, você tem filho pequeno, você tem filhas pequenas. É um grande desafio propor para as crianças estarem preparadas para o futuro. E a educação financeira não é diferente, é isso? É uma quebra de paradigmas, né? Porque, em linhas gerais, a maioria de nós, da nossa geração, e também dos nossos pais, nós não fomos preparados para falar sobre isso. E tratar de educação financeira com as crianças do ensino fundamental, principalmente, que é o tema do nosso assunto, talvez seja tão importante quanto tantos outros projetos que o Estado já vem implementando ao longo dos anos, como o PROERD, que fala sobre a prevenção ao uso de drogas. E por que a gente não pode falar sobre prevenção de endividamento? A gente fala tanto sobre gasto público, teto de gastos, né? Por que a gente não pode tratar isso com as crianças? Em casa é um desafio, Rony, propor para a tua filha esse aprendizado, como controlar os gastos? Para mim, eu já faço alguns exercícios com ela, mostro de onde vem o dinheiro também, isso é importante as crianças saberem. Enfim, a educação financeira, eu cresci vendo a minha mãe ali no lápis, todo fim do mês fechando as contas. E eu busco também trazer isso lá para a gente ter um planejamento e não passar perrengue aí, né? Pois é. E por que nós trouxemos esse assunto? Porque lá em Tubarão teve uma conferência que traz a educação financeira para dentro das escolas da rede pública de ensino. São 700 estudantes que serão beneficiados com essa proposta. E ela nasce do Ministério da Educação e propõe que as crianças estejam mais preparadas para o futuro.
E é assim, né, Patrícia e Rony, que a gente vai conseguir alcançar aí melhores resultados. Talvez um aprendizado que a gente não teve, mas eles vão ter. Vamos acompanhar a entrevista aí, tem das crianças e também do prefeito de Tubarão, prefeito Juarez Ponticelli, ex-deputado. Eu ia chamar de deputado, mas é ex-deputado. Consideramos a educação financeira e fiscal extremamente importante. Ela precisa ser abordada no dia a dia nas escolas, porque as famílias carecem muito de organização e de planejamento. Nós não tivemos essa oportunidade nos nossos tempos de escola. E essa gurizada hoje, com todo esse conhecimento, com o avanço da tecnologia, com tanta informação circulando, eu não tenho dúvida de que, além de aprenderem para si, para organizarem a sua vida financeira e fiscal, eles vão acabar auxiliando a própria família, o avô, a avó, os aposentados. Sempre muito bom a gente ter esse ensinamento desde cedo. E lá em casa também a gente conversa bastante sobre educação financeira e sobre essas coisas. Pode ajudar para saber como a gente pode se virar com o dinheiro futuramente, melhor para manter a finança, para melhor para a gente. Então foram 2 dias de atividades em Tubarão, vieram especialistas, nomes importantes do mercado financeiro de São Paulo, nível nacional também, teve colaboração de palestrantes de Santa Catarina e eu fico pensando, PC, na ressonância que um evento como esse, que reuniu 700 estudantes, numa cidade de médio porte como Tubarão, né? A ressonância que isso teve entre eles, a troca, começar a falar sobre esse assunto é muito importante, né? Até porque alguns dados mostram que 19% dos brasileiros entre 18 e 24 anos estão endividados. Então isso é muito sério. As pessoas, de maneira geral, elas não têm uma educação financeira do que pode gastar, que não pode ultrapassar o limite, né? Entre o que recebe e o que gasta. Então eu tenho certeza que esse assunto deve ter uma ressonância entre eles e tomara que seja uma sementinha plantada em Tubarão e que consiga abranger outros municípios também do estado. Se propague aí pelos 295 Exatamente. municípios. De fato é importante, porque a gente tem o hábito do consumismo excessivo e descontrolado, né? E a gente tem aquelas regrinhas básicas lá que você deve armazenar aí pelo menos um percentual X, cerca de 30% do teu rendimento, para que você não passe alguns apertos que hoje às vezes a gente passa pelo consumo excessivo. Vamos mudar de assunto? Bom, a gente tem falado aí, o Brasil inteiro tem acompanhado discursos, conflitos, ideologias diferenciadas que não se encontram e é tanta violência, tanta agressividade que Santa Catarina dá um passo importante para tentar conter um pouco dessas discussões. O movimento Humaniza, que chega a Santa Catarina por meio de um evento de lançamento aqui na Assembleia Legislativa. Vários integrantes de grupos envolvidos com a sociedade participaram para realmente debater e buscar alternativas de minimizar os efeitos desses conflitos. Patrícia, é sempre importante a gente falar que a democracia é o melhor caminho, mas também a gente precisa buscar mecanismos para controlar isso. E é mais ou menos isso que o movimento traz? Exatamente. A democracia ela não é perfeita, mas ela é perfectiva, né? Então ela está sendo construída e ela precisa ser construída com a consciência, a maior consciência possível, né? Nós somos 200 milhões de brasileiros, o nosso país é muito plural, mas a democracia, respeitando maiorias e minorias, ela é essencial. E esse evento, ele partiu da Carta à Democracia, Carta Aberta, que foi lida em julho desse ano, em diversos estados, aqui na UFES, que também aconteceu essa Carta Aberta, esse apelo da sociedade pela democracia. E o evento aconteceu aqui no plenário, como o PC já trouxe, com algumas ações planejadas. Entre elas, a realização de eventos em escolas, universidades, igrejas, com conteúdos artísticos e culturais, mas sempre com viés de fomentar a democracia no nosso país. Nós temos entrevistas às deputadas Luciane Carminati e quem participou também foi a deputada Ada de Luca desse evento. Vamos acompanhar a sonora. Esse movimento Humaniza Santa Catarina mexe com todos os catarinenses, não com A, com B, com C, mas com todos, né? É um movimento super democrático, apartidário, né? E nós precisamos disso, nós precisamos de saber que rumo nós vamos tomar. Nós precisamos retomar qual é o valor, qual é o sentido da política e qual é o sentido da vida humana. Então, Humaniza Santa Catarina é para dizer que esse Estado, apesar de ter tantas células nazistas, não é um Estado nazista. Esse Estado é feito de gente que sempre se entendeu, de gente que sempre construiu a sua vida com muito respeito. É isso, por hoje era só, Patrícia. Passou rápido, né? Passou rápido, já estamos em clima de
Seleção brasileira. Seleção brasileira. Hoje tem jogo da seleção. Os deputados já estão preparados aí para iniciar a sessão e nós ficamos por aqui. Lembrando que amanhã é dia da doação de sangue, dia nacional. Então, você que não fez a doação de sangue este ano, compareça lá, contribui, salve vidas, que você é uma peça fundamental nesse mecanismo. Obrigado pela audiência, um ótimo fim de semana e eu volto semana que vem. Tchau, tchau.